Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Este é o Psiconline Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o seu anfitrião, Raul de Oliveira, psicólogo aqui do Psiconline e o entrevistador oficial desta primeira temporada que chega ao seu 12º episódio. Se você já nos acompanha, já sabe, envie o seu feedback. Esse diálogo é muito importante para planejarmos os próximos episódios e temas e entender se o podcast está respondendo suas dúvidas e ajudando você a ficar mais próximo e confortável para começar a sua terapia. Tem como mandar mensagens de áudio, postar comentários lá no blog ou nas redes sociais, o que for mais fácil para você. O que importa é que esse diálogo esteja aberto e seja facilitado, ok? Agora, se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer imenso compartilhar esse tempo com você. Para conhecer mais do nosso projeto, marcar uma sessão, acesse psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. E lá você encontra os links para todos os materiais que a gente produz, beleza? No episódio anterior falamos bastante sobre a campanha Setembro Amarelo e sobre a prevenção ao suicídio. E hoje vamos continuar nesse assunto mais um pouquinho, só que sem falar da campanha. Vamos conversar com a psicóloga Kátia Érica Novaes Ribeiro, pós-graduanda em intervenção na autolesão, na prevenção e pós-venção do suicídio e em psicologia hospitalar. A Kátia possui também atualização pela Fiocruz em saúde mental e atenção psicossocial para cuidados durante a pandemia do Covid-19. E claro, é uma psiconline. E já sabe, tentou dúvidas ou quer marcar uma consulta com ela ou com outro profissional do Psiconline? É só acessar o site psico.online, clicar no botão Agendar Agora ou enviar um WhatsApp para 11 99 405 2821. Repetindo, é só acessar psico.online, clicar em Agendar Agora ou enviar um WhatsApp para 11 99 405 2821. E claro, você também pode acessar diretamente o Instagram da Kátia, que é @psi.KatiaEricaNovaes. Repetindo, @psi.KatiaEricaNovaes. Ou você pode chamá-la pelo WhatsApp dela, que é 11 93 439 2806. Repetindo, 11 93 439 2806. Tudo bem com você, Kátia? Tudo bem, Raul, e você? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite para gravar esse episódio, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, Kátia, apresentações feitas, introdução feita. Vou dar mais um recadinho só, prometo, tudo bem? Ok, Raul. Bom, gente, a publicidade ajuda a gente a manter o nosso podcast. Se algum anunciante fechou com a gente, vamos ouvir agora um recadinho curtinho dos nossos patrocinadores. Se não, voltamos na sequência com a Kátia. Ah, eu quase esqueci. Se você quiser anunciar aqui, chama lá no WhatsApp. Ok? Segura aí os patrocinadores. Kátia, voltamos e vamos começar com a pergunta direta. Por que devemos falar sobre o suicídio? Então, Raul, nós devemos falar sobre o suicídio porque é uma forma de quebrar tabu, né? Estigmas e levar informação também. Falar de forma correta, responsável, de maneira ética, gera prevenção. Também é uma importante ferramenta, né, de prevenção. Para se ter uma ideia, Raul, cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo por suicídio. A cada 3 segundos uma pessoa tenta se matar. Por ano, a soma é de 800 mil mortes por suicídio. Aqui no Brasil, uma pessoa morre por suicídio a cada 45 minutos. Somando aí 32 mortes por dia. Então, falar sobre é preventivo. Entendi. Por que você acha que é tabu falar de suicídio? É tabu falar sobre suicídio porque vemos de uma cultura muito antiga de que falar sobre suicídio induz a pessoa. Então, muita gente evita tocar no assunto achando que falar sobre vai induzir alguém a cometer o ato. Ô, Kátia, então perguntar sobre suicídio ou até fazer podcast sobre o tema pode induzir alguém a cometer suicídio? Não, falar de forma ética não induz a pessoa a suicídio. Pelo contrário, por exemplo, quando você pergunta sobre o suicídio para alguém falar, eu queria dormir e não acordar mais. Se você pergunta para essa pessoa, com essa fala você está pensando em se matar? Quando você fala isso, você demonstra o interesse, né? Essa pessoa passa a notar que você se importa com ela, né?
perguntar sobre não induz. Ou seja, se a pessoa ela toca nesse assunto, a gente tem que se aprofundar, perguntar mais coisas para a pessoa. Você pode falar de forma direta, né? Direta e respeitosa, né? Você está falando sobre suicídio que você está falando? Então, assim, questionar sobre não induz, né? Pelo contrário, a pessoa passa a se sentir acolhida. Então, você pode perguntar, falar sobre. Entendi. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas elas têm meio receio, né, de falar sobre isso, porque até é difícil. Então, assim, é alguma gafe eu falar, por exemplo, a pessoa se matou, eu tenho que falar que cometeu suicídio, o que é melhor? Então, a melhor forma de se falar é a pessoa morreu por suicídio, né? Sem levar, por exemplo, fulano cometeu suicídio. Então, que você fala assim, fulano cometeu suicídio, tá dando a ideia que ela cometeu o crime, né? E não é sobre isso. Então, o mais correto é morreu por suicídio. Até porque, né, se a gente fala, se for pensar que o suicídio é um crime, a gente vai jogar mais peso ainda na costa de quem tá idealizando isso, né? Exatamente. Também traz culpa também pro familiar, né? Acho que não deve ser por esse caminho. Então, morreu por suicídio. Entendi. E, Kátia, você faz a sua pós-graduação em autolesão. Eu posso acreditar que quem se corta está pensando em suicídio? Bom, tem uma diferença aí entre um comportamento suicida e uma pessoa que se lesiona, né? Na autolesão, por exemplo, nem toda pessoa que se lesiona, ela tem um comportamento suicida. A ideia dela não é a morte. Ela busca um alívio da dor e esse alívio da dor vem através da autolesão, da automutilação. Já a pessoa que morre por suicídio, ela não vê outras possibilidades, né? Ela está dentro de uma dor, né, de uma angústia muito grande, então ela não vê outra possibilidade de sair daquele sofrimento a não ser a morte. Já a pessoa que se lesiona, não. A pessoa que se lesiona, ela traz para a pele, né, para o corpo, essa dor. Seria a dor emocional maior do que a dor física. A dor física vem para aliviar. E é possível se aliviar uma dor com outra dor? Então, como eu falei, a dor emocional ela é muito maior. E quando a pessoa quando ela se corta, ela traz esse alívio, né? É como se... Acho que é errôneo falar esquecer a dor. Não, aí ela transfere da dor emocional para a dor física. E aí seria importante até... Eu acho que a gente até foge um pouco do tema, né, que a gente está falando de suicídio, mas pessoas que se cortam tendem a cometer suicídio ou não tem nada a ver? Então, o que acontece? Algumas pessoas que se lesionam acabam morrendo por suicídio porque, conforme elas, por exemplo, quem se corta, né? Porque a autolesão engloba vários comportamentos. Mas quando ela se corta, cada vez tem a tendência a se cortar mais profundo. Então, quanto mais profundo, mais o risco de morte. Mas não dá para dizer que toda pessoa que se lesiona, ela está buscando a morte, ela busca o alívio da dor. Entendi. As pessoas elas se cortam, eu já vi fotos, eu já vi outras coisas que as pessoas se cortam nos braços, nas coxas, na parte interna, é isso? Isso, e várias partes do corpo, não em corte, não só em cortes, né? Os cortes são os mais frequentes, às vezes se beliscam, se arranham, entre outras coisas, entre outros também. Eu sei que eu estou fugindo do tema, mas eu gosto de fugir do tema porque eu acho que enriquece para o pessoal que está ouvindo. E você fez eu lembrar de um estágio que eu tinha participado e era com crianças e pré-adolescentes. E aí uma das coisas que a gente ficava atento é que quando os crianças e adolescentes no calor apareciam de blusa de manga comprida, não queriam pôr shorts, não queriam trocar calças, coisas assim. Isso é algum sinal de atenção? Sim, é um dos principais sinais, né, que os pais precisam ficar atentos. A adolescente e criança apareceu na escola, em casa, no tempo de calor com roupas compridas, pode sim indicar um sinal de que ela está se lesionando e ela quer esconder aquilo, né? Não quer mostrar para ninguém. E aí a gente tem que brigar com a criança e com o adolescente? Não devemos já chegar de pronto e dizer você não pode se cortar, você não deve se cortar. Se ela
está se cortando, significa que ela está ali buscando um alívio. Então, o que você vai fazer? Você vai conversar com ele, vai tentar entender, sem criticar, sem julgamento, tentar aconselhar, quer dizer, acompanhar esse adolescente, né, essa pessoa, a profissionais da área de saúde mental, psicólogo e psiquiatra, mas impedir de pronto você não pode, não é o indicado. E confrontar eu posso? Do tipo, por que você está fazendo isso, moleque? Por que você está fazendo isso, menina? Não, esse tipo de confronto, Raul, ela só vai trazer mais angústia para o adolescente, né? Já vai acrescentar mais uma angústia aí para ela. Acho que não devemos ir para esse lado. É claro que os pais fazem o que eles podem, né? Às vezes, por falta de informação, eles acabam agindo da forma que eles acham que é correto, né? Que é correto para eles. Mas esse tipo de confrontação não é legal. O mais indicado é tentar ouvir, tentar compreender. É claro que não é fácil, né? E tentar encaminhar esse adolescente para uma ajuda profissional. Entendi, ótimo. Desculpa ter fugido do tema, Kátia. Tá? Imagina, assim, mas é que esses assuntos eu vejo que no Psiconline a gente tinha uma área. Eu até desativei essa área do site que chamava Caixa de Segredos. E a gente recebia muitas crianças e adolescentes falando que se cortavam. Eles vinham trazer até a gente essa informação. Inclusive, uma das dúvidas que eles tinham era como que eu ia falar para os meus pais que eu preciso de ajuda. Você acha que tem alguma dica que pode ajudar um adolescente que esteja ouvindo a gente de como ele fala para os pais que ele precisa de ajuda? Então, o que acontece? Como eu falei, os pais, às vezes, por falta de informação, eles também não sabem como agir, né? E aí o adolescente fica com esse receio de como que eu vou contar para o meu pai, né? Meu pai vai brigar comigo, ou meu pai vai me bater. Eu indico aí o diálogo franco, né? Para o adolescente tentar conversar com esse pai, tentar trazer para ele o que está acontecendo, e para o pai que percebe, tentar também conversar de uma maneira franca com esse adolescente. Falar com os professores também ajuda? Sim, os professores são os principais também, né? Com os pais e os professores, porque eles são os primeiros a perceber algum comportamento diferenciado, né? Às vezes, adolescentes, eles tendem a se portar mesmo dentro da escola, né? Ali, sozinho, né? Mas a escola é um dos primeiros a perceber esse comportamento. E aí eu vou te colocar em outra saia justa. Eu vi que você fez um curso lá na Fiocruz focada no Covid-19, tá? Uhum. Existe alguma estatística, alguma informação que dizia que o Covid fez aumentar o número de suicídios? Afinal, isso é verdade ou é mentira? Então, Raul, eu também vi isso, né? Não é verdade ainda, né? Não posso dizer que é verdade, porque ainda não se tem dados, né? Isso vai ser estudado ainda e vai ser quantificado, vamos dizer assim, lá mais na frente. Não tem esse dado ainda, né? Não dá para dizer que a pandemia, por conta da pandemia, aumentou o número de suicídio. É claro que períodos de isolamento, ela pode identificar algum sofrimento já existente, mas não dá para dizer que a pandemia aumentou o número de suicídio. Não tem esses dados ainda. Entendi. Realmente faz sentido, né? Porque assim, a gente tá aí, não deu nenhum ano de pandemia, tá muito mais focado em tratar as pessoas que estão aí com um processo de ansiedade, processos depressivos, e mesmo assim fazer um levantamento estatístico, eu acho que é muito recente mesmo. Sim, ainda não dá para dizer, né? E a pandemia aumentou. Não tem como. O que a gente pode falar? Tem alguma relação o nosso tema com a pandemia ou não? O que pode dizer assim, períodos de isolamento, né, assim, é muito grande, né, como estamos vivendo, pode potencializar comportamento suicida que já existiam, mas não dá para dizer, por exemplo, que a pandemia fez surgir novos casos de suicídio, aumentou, mas tem tudo a ver, sim. Entendi. Na realidade, o fato de a pessoa ficar presa em casa ou ficar... Eu acho até, e aí você me corrige se eu estiver errado, eu estou supondo aqui, fazendo o papel de entrevistador, literalmente, o fato de pessoas que moram sozinhas ou que têm uma carga emocional maior, ou seja, que cuidam de idosos ou que têm a responsabilidade única nas suas costas, são as pessoas mais frequentes a ter esse tipo
tipo de problema ou ter essa ideação suicida? Depende, Raul. Depende muito, né? Que o fato de morar sozinha, assim, né? A gente tem que ver quais os fatores, outros comportamentos que tá atrás dessa pessoa, né? Possa levar ao suicídio. Entendi. E, então, assim, eu acho que a gente tirou um mito de uma coisa. É verdade que toda pessoa que tem comportamento suicida tem algum transtorno mental? Então, isso aí é um mito daqueles bem gigantesco, né? Porque as pessoas tendem a reduzir o comportamento em um único episódio. Não podemos dizer, e não é correto falar, que a pessoa que tem um transtorno mental, ela vai se matar, né? Nem toda pessoa, né, que morreu por suicídio tinha um transtorno mental, né? Nós precisamos aí compreender que o suicídio, ele é multifatorial, né, e complexo. Não existe uma causa única, né? Contém uma combinação entre os fatores, né, que é físico, psíquico, cultural, econômico, social e biológico, né? Pessoas com comportamento suicida, como eu falei, elas buscam o alívio de uma situação intolerável, alívio de uma dor muito intensa, e a morte surge como a única saída, né? Elas não conseguem enxergar outras possibilidades. Kátia, é possível identificar um tipo de pessoa ou alguma característica que diga ou entregue que a pessoa pode ser um suicida? Então, Raul, existem alguns sinais, né, que a gente pode identificar, né? Mudanças de comportamento, né? Por exemplo, a pessoa, ela quando está prestes a cometer o ato, ela começa a organizar a vida dela, deixar as suas coisas em dias, começa a despedir. Também tem os sinais verbais, por exemplo, ela vai dizer assim: tudo isso um dia vai acabar, logo vai acabar, logo ninguém mais vai precisar se preocupar comigo, eu não sei mais quem eu sou. Então esse tipo de frases indica, né, que ela está pensando, planejando o suicídio. Às vezes postando letras de músicas, algumas frases que remetem, e dentre outros comportamentos. Kátia, na hora que você estava falando as frases que são comuns, eu tive a sensação, eu criei uma imagem aqui de uma pessoa triste. Normalmente os suicidas, eles são pessoas tristes? Não exatamente, não. Elas demonstram, né, comportamentos, mas não exatamente que a pessoa que está triste, né, e aí leva lá para a questão da depressão, né, que muita gente fala que a pessoa que tem depressão, né, que aí leva lá também para a questão do transtorno mental, né. Eles falam que as pessoas que têm depressão vai se matar, que não é exatamente isso. Nem sempre quem tem depressão se mata e nem sempre a pessoa que se matou tinha depressão. Então, não dá para dizer que a pessoa que tem um comportamento suicida, ela anda triste o tempo todo. Não é isso. Na hora que eu perguntei para você, eu lembrei, inclusive, de um post que circulou na campanha Setembro Amarelo, que mostrava uma série de atores famosos que tinham caras, assim, que faziam caras e bocas, que tinham tudo para ter uma vida maravilhosa. E existe alguma relação com fama, com drogas, essas coisas assim, que diga isso? Ou, tipo, eu conseguiria, por exemplo, a frase que você falou assim, tipo, a pessoa já começa a fazer planos. Mas uma pessoa alegre, uma pessoa que tá dando risada na sua frente, que tá convivendo, ela pode fazer planos? Sim, ela pode estar ali planejando, né? Como eu falei, ela dá sinais, mas nem sempre os sinais são claros, né? Mas ela pode sim estar planejando. Como fala pessoas famosas, que tinha tudo, né? Como você falou, e se mataram, talvez ninguém tenha percebido, né, os comportamentos delas, mas sim. Tem gente que usa isso para chamar a atenção, mas nunca vai tentar nada contra a própria vida? Então, esse também é um dos mitos que circula na questão do suicídio, que as pessoas falam, fulano tá agindo dessa forma porque ela quer chamar a atenção. Não é isso. Quando a pessoa fala sobre o suicídio, que vai se matar, ou que demonstra ter um comportamento, ela não é chamar atenção, é um pedido de socorro, né? Não é no sentido de manipular alguém, é um grito de socorro, me ajuda que eu não sei o que fazer, é sobre isso. Entendi. É recomendado então que quando a gente ouça uma pessoa falando sobre suicídio ou que vai tentar algo contra a sua vida, não falar assim, tipo, deixa de frescura? Não, você não pode falar, né? Porque quando você fala isso, você tá invalidando a dor daquela pessoa, né? Você não tá conseguindo
considerando o sofrimento que ela está passando, não deve ser ignorado. De fala, frases, de comportamento, deve ser ignorado, deve ser levado a sério. Mas, Kátia, e quando, assim, por exemplo, a pessoa tem tudo na vida, ela é uma pessoa que é um adolescente, ela é sustentada, ela não trabalha, ela não tem problema de conta, ela tem uma vida boa, isso não é frescura? Não devemos pensar dessa forma, Raul. Como eu te falei, quem pensa em suicídio, né, quem tem comportamento suicida, medo muito intenso, né? Quando a gente fala assim, fulano tem tudo e não precisaria estar passando por isso. Você tem tudo, por que você tá falando que você vai se matar se você tem tudo? Tem pessoas que têm menos do que você, outras pessoas sabem de você. Então, quando você fala esse tipo de coisa, você, além de invalidar a dor daquela pessoa, você traz um sofrimento maior aí pra ela, né? Você demonstra que você não tem interesse. Então, como diz, né? Cada um sabe a dor que sente. Quando a gente fala em validar a dor, né? Perceber que cada um lida com a dor do seu jeito, né? Então, tem gente que vai lidar com a dor de um jeito mais introspectivo, tem gente que vai lidar com a dor dando risada, tem gente que vai lidar com a dor racionalizando essa dor, do tipo colocando métodos para fazer isso, mas no final das contas eu acho que a mensagem, embora eu tenha feito essas perguntas, é a gente prestar atenção que uma pessoa que fala que quer tirar a própria vida, ela não ia falar isso à toa, né? Sim, é isso. Quando ela fala, e ainda bem que ela está falando, e aí devemos prestar atenção em quanto ela está falando, porque quando ela para de falar, aí mora o perigo, porque ela começa assim, pedir ajuda, né? Queria dormir, não acordar mais, né? Mais frequente. Então, quando as pessoas falam assim, por que você está falando isso, né? E você tem tudo, e aí ela começa a perceber que ninguém está levando a sério a dor dela, então ela se cala, né? E esse se calar é onde mora o perigo. Então, devemos sempre levar em consideração toda fala que remete ao suicídio. Adolescentes, crianças, idosos, existe alguma faixa etária mais propícia para o suicídio? Então, Raul, das crianças, apesar de não ser falar tanto, né, pode dizer que crianças de 8 anos, mas de 15 a 29 anos, e idosos acima dos 70 anos, a maioria homens, no caso de idosos. Entendi. E é verdade que o suicídio é mais frequente entre os homens? Sim, o suicídio ele é mais frequente nos homens, né? Porém, as mulheres elas tentam mais. Nos homens, por quê? Os homens, eles são mais possíveis, né? A existência da agressividade, eles têm mais dificuldade de procurar ajuda de um profissional da saúde mental, têm mais dificuldade de se abrir com conhecidos, com familiares, com os amigos. Então, assim, dificilmente você vai ver uma rodinha de homens, eles falando sobre os sentimentos. É bem difícil. Então, os homens, eles têm mais dificuldade de falar sobre os sentimentos. Aí também vem o uso do álcool, né? E quando combina a depressão, a agressividade, a impulsividade, acabam levando para o suicídio. As mulheres, elas são mais engajadas em projetos, elas têm mais facilidade de falar sobre os sentimentos, têm facilidade de procurar ajuda profissional, porém tentam mais do que os homens. Os homens também, por exemplo, quando eles têm uma tentativa de suicídio, a possibilidade de eles terem novas tentativas é maior do que as mulheres. E você acha que drogas, álcool potencializa ainda mais a tentativa, o pensamento suicida? Sim, nós estamos falando aí de algo que é multifatorial, que nem eu falei no início. Então, combinação de fatores potencializa sim. Álcool, drogas, junto com agressividade, impulsividade, tem um risco maior. Kátia, o filme 13 Razões Para foi muito criticado por mostrar uma cena de suicídio. A gente já falou que é importante falar no assunto. Então, por que a série foi tão prejudicial? Por que ela foi tão criticada por quem trabalha com prevenção ao suicídio? Então, Raul, a série ela foi criticada porque ela mostra um método, né? E então, quando se fala em suicídio, para prevenção, é não falar sobre o método, não mostrar, não divulgar fotos, vídeos de uma tentativa de suicídio, né? Agora, no Setembro Amarelo, eu vi bastante vídeo
bastante notícia falando, detalhando o suicídio. Então, não deve ser dessa forma. É prejudicial e pode ter um efeito contágio, né? Pessoas que se identificam com aquela pessoa podem imitar o comportamento. E aí, a série também traz os 13 porquês. Então, em consequência, ela traz culpados, né? Então, quando uma pessoa morre por suicídio, provavelmente já vem por que aquela pessoa fez isso, né? Então, isso foi um dos pontos negativos da série. A gente não deve perguntar por que a pessoa se suicidou ao familiar? Não, Raul, é uma pergunta que não deve ser feita, né? Porque assim, a família já está vindo de uma dor muito grande, né? Que é perder seu ente por suicídio. Então, esse tipo de pergunta, ela não ajuda, só atrapalha, não só acrescenta mais dor e sofrimento, porque a família ela já tem seus porquês, né? Por que meu filho fez isso, ou porque meu esposo fez isso, ou porque meu pai fez isso. Então, quando alguém de fora, né, vem e fala, então, mas por que ela fez isso, né? Ela tinha tudo, você não percebeu, né? Então a família já está sofrendo, já tem seus porquês, então não tem por que você ir lá e acrescentar mais essa dor. Então, como que eu devo me portar diante de alguém que teve um familiar, um ente querido? Eu não toco no assunto? Então, Raul, de que forma a gente se porta frente a um familiar que perdeu, por exemplo, um filho por acidente, né, ou por uma doença? A gente não vai lá e fala, eu sinto muito por sua perda e tudo mais. Então, a gente tem que se portar na frente de um familiar enlutado dessa forma, estando disponível para ajudar em alguma coisa, né? Mas não trazendo perguntas que não vão ajudar, que vai acrescentar dor e sofrimento. E como que a gente ajuda alguém com comportamento suicida? Primeiramente, não julgar, né? E incentivar essa pessoa a procurar ajuda de profissionais da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra. Deve estar disponível. Por exemplo, a pessoa tentou ou está falando, você pode falar assim, vamos, eu marco para você, eu vou junto com você, mostrar os locais públicos de saúde mental, né? O CAPS, a maioria das cidades, né, principalmente cidades do interior, tem CAPS. Às vezes é o único lugar que a pessoa pode procurar ajuda. Então, tem o CAPS, aos UBS, temos aí os serviços de emergência, que é o SAMU, tem o Corpo de Bombeiros, a UPA, que é 24 horas. Também temos o mapa da saúde mental, você pode acessar no site Instituto Vitarelli, né? O mapa foi elaborado pelo Instituto mapasaudemental.com.br. Então, lá nesse mapa você vai encontrar CAIs de atendimentos gratuitos de saúde mental próximo de sua cidade, de todo o Brasil. Então tem uma lista ali onde a pessoa pode pedir ajuda, é isso? Exatamente. Lá tem os locais de cada cidade, por exemplo, da Bahia, tem os locais listados onde procurar ajuda, aqui em São Paulo também, do Brasil inteiro. Uhum. E Kátia, se eu estiver ouvindo o podcast e andar tendo pensamento suicida, pensando em acabar com a minha vida, o que eu tenho que fazer? Então, primeiramente pedir ajuda, né? Procurar ajuda. A ajuda principalmente ou do psicólogo, ou de psiquiatra, ou uma pessoa de confiança, um familiar de confiança. O importante é não sofrer sozinho, né? A morte não é a única saída. E aí, se eu procuro a ajuda de um amigo, e esse amigo não sabe o que fazer, ele entra lá no mapa da saúde mental, acha um endereço e acompanha esse amigo para ter uma conversa, vai junto, não abandona, segue com a pessoa, acolhe a pessoa. Eu acho que isso é o principal, né? Exatamente. Para isso, né, precisa ser mais divulgado. E muita gente não tem conhecimento, e o CAPS faz isso, que outros serviços fazem isso. Então, lá no mapa da saúde mental você vai encontrar. Então, se você conhece alguém ou você está passando por isso, acessa lá o mapa da saúde mental, que você pode encontrar um local próximo da sua cidade ou da sua casa. Então, até recapitulando para quem está nos ouvindo, se você estiver pensando em suicídio, se você tiver conhecido alguém que tenha comportamento suicida, você pode acessar o site mapadasaudemental.com.br. Lá vai ter uma lista de locais que podem fornecer auxílio. Também é importante a pessoa procurar o CAPS, um psicólogo, entrar em contato, por exemplo, com o CVV, que é o telefone 188, né? Isso. E, claro, procurar, dentro desse processo de ajuda, fazer o acompanhamento. Também não é só uma vez você ir lá
e acabou o problema, né? Uhum. E o CVV ainda atende também pelo chat. E aí quando eu vou com a pessoa, eu vou lá, levo ela no CAPS e nunca mais eu sigo com ela? Não, você pode sim estar disponível para acompanhar essa pessoa, né? Aí lá no CAPS eles vão montar lá a rede de apoio, né? De pessoas que podem estar acompanhando. Isso é um processo, né? Então, o importante é dar o primeiro passo. É isso aí. Gente, foi muito legal, não foi? Curtiu? Compartilha. Se tiver mais dúvida, manda sua mensagem. Mas infelizmente a gente está chegando ao final desse episódio. Antes de pedir para a Kátia se despedir, preciso falar que o Psico Online é um projeto que liga você aí, que está nos ouvindo, a um psicólogo. Todos os psicólogos do Psico Online estão à disposição para consultas online por videoconferência. E além disso, desenvolvemos diversos conteúdos que podem ajudar você no seu dia a dia. Dá uma navegada no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Tumblr e, claro, nos episódios anteriores do podcast. Você confere todos os episódios lá no endereço https://blog/podcast. E claro, também está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Lembre-se também do seguinte: queremos te atender da melhor maneira possível. Assim, se a situação está apertada, se você tem alguma dúvida, não se acanhe não. Entre em contato que vamos fazer de tudo para você ser uma das pessoas que sabe bem o valor de uma excelente terapia. Valores, dias e horários, você acerta com o profissional que te mandar uma mensagem depois do seu contato, beleza? E queria aproveitar para pedir uma coisa para vocês. Se você entrar em contato conosco, responda os nossos PCs. Às vezes entramos em contato e não recebemos nenhum olá. Obrigado, mas já respondi. É importante dar esse feedback para o profissional que te contataram, ok? Kátia, e aí? Curtiu? Passou o nervosismo? Passou, Raul. Obrigada pelo convite. Kátia, quer deixar alguma mensagem específica? Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Então, o que eu tenho para dizer para você que está pensando em suicídio, a morte ela não é a única possibilidade. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda se precisar. É isso, Raul. Obrigado. É isso aí, gente. Lá no começo do episódio a gente deixou o telefone da Kátia, deixou o Instagram da Kátia, tá? Se vocês quiserem, pode entrar em contato com a gente acessando o site psico.online e clicando no botão agendar e pedindo para falar com a Kátia e marcar a sua consulta. E aí a gente vai conseguir fazer o atendimento online, vai trabalhar para poder te auxiliar o que for preciso para superar esse problema. E é importante dizer que o Psico Online ele não é um serviço de emergência. Então, se você tiver com emergência, você precisa entrar em contato com as autoridades para poder socorrer uma pessoa ou tratar. Quando você entra em contato com o Psico Online, a gente pode levar até 24 horas para responder. Tá ok? Kátia, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo em ouvir. Compartilhem. Não se esqueçam de avaliar o podcast nos agregadores, igual o Apple Podcast, deixar o seu recado, deixar o seu feedback, mandar sua mensagem pra gente, inclusive até sugerindo novos episódios. Ok? Kátia, até mais, até uma próxima oportunidade. Até, Raul. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.